Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um quadro aqui do Diálogos, do canal Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós estamos com um convidado especial aqui, o professor Renato Fontes de Souza. E aí, Renato? E aí, tudo bem, Lucas? Beleza? Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vamos que vamos! Hoje é a oportunidade de juntar literatura com história. O professor Renato é um professor de história, formado pela Universidade de São Paulo, tem mestrado na PUC sobre educação e tem uma vivência histórica aí muito importante, significativa, não só da cidade, mas para pensar a ideia de Brasil, todo envolvido com a questão do samba, é da ala dos compositores da camisa verde e branco, tem lá a Toca do Samba, uma confraria há mais de 13 anos que se reúne uma vez por mês para tocar sambas da melhor qualidade. Enfim, essa ideia do que é ser brasileiro, o que é ser professor, está aí, Renato Fontes de Souza. Vamos conversar hoje sobre Carolina Maria de Jesus e o livro Quarto de Despejo, entre outras coisas, tá certo? Então vamos lá, roda a vinheta! É isso aí, pessoal! Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, com o professor Renato Fontes de Souza aqui, unindo literatura e história. É isso aí. E aí, Renato, tudo bem com você? Vamos falar, você gosta desse assunto, eu sei. O que você tem a dizer para a gente aí, para abrir nossa conversa aqui no Diálogos? Oi, Lucas. Então, é um assunto maravilhoso, né? A gente está falando de uma referência importantíssima, uma referência essencial, né, um elemento aí fundamental para a gente conseguir compreender muito do que tem hoje, do que a gente está pensando hoje. Então, acho que a Carolina de Jesus, ela é assim, ela é o nosso ponto de partida maravilhoso. Bela escolha, professor. E essa ideia de juntar literatura com história, para esse livro, inclusive, faz todo sentido, né? Porque os aspectos históricos ligados à produção da Carolina Maria de Jesus vão contar bastante para a gente um pouquinho do que é o Brasil desse período, e, na verdade, não só desse período, do que é o Brasil de maneira geral, né? Então, a Carolina Maria de Jesus vai trazer elementos aí para a nossa discussão que estão ligados à questão social, ou seja, a pobreza, à questão do negro, à questão do gênero, da mulher, e as questões literárias que vocês vão perceber que vão ser ressignificadas no que diz respeito a uma espécie de lugar erudito, né, de homem branco, que a literatura brasileira sempre trouxe, em sua maioria, e que ela vai ressignificar tudo isso. E, historicamente, puxa, eu passo a bola para você aí, que tem muita coisa para a gente falar. Muito bem, muito bem. Bela introdução. Acho que você conseguiu passar aí, de forma geral, de forma introdutória, sobre os principais temas que estão aí conectados a essa autora, né? Essa personagem que é uma autora. Então, ela tá deixando para a gente um relato que não deixa de ser interpretado à luz da história como uma fonte documental, né? Então, Carolina Maria de Jesus é, sobretudo, um documento histórico importante para a gente entender uma série de coisas, né? Do nosso processo histórico, da nossa formação civilizacional e, sobretudo, sobre os problemas, né? A partir dos problemas que esse projeto civilizacional acabou se dando no Brasil, principalmente em São Paulo. Então, assim, a gente volta um pouco aos anos 50, a gente volta um pouco à década de 40, 50 e 60, que é quando essa personagem passa a se constituir, né, e começa a se transformar num ente social, numa protagonista de si próprio, numa verdadeira militante, por que não, desse que ainda é um movimento negro em transformação, em consolidação, e que está atuando em vários aspectos diferentes, né? Então, quando a gente pensa nela, a gente pensa principalmente nesse cenário importante que vai da década de 30 até a década de 60 mesmo, que é um processo em que está se consolidando um projeto nacional, econômico e político de industrialização e de urbanização, né, professor? Ela nasce em 1914, lá em Sacramento, em Minas Gerais. Ela é neta de escravos, a mãe era faxineira. Ela vai depois se mudar para outras cidades, interior de São Paulo, Franca, e vai chegar em São Paulo em 1940. E esse é um período histórico bem significativo para a gente entender. E vai morar lá na favela do Canindé, né? Acho que esse é o primeiro tópico que conecta a gente a esse ambiente que a gente está falando, né? Esse ambiente de transformação. Essa é uma São Paulo que está passando por uma nova fase de transformação socioeconômica muito importante, né? Se a gente for pensar, essa é uma São Paulo que vem
passando por profundas transformações desde o final do século XIX, desde meados do XIX, e isso agora é impulsionado, né, como um grande trem aí, a força total nos anos 30 e 40. A gente está falando necessariamente de um modelo urbano industrial fundado pelo projeto desenvolvimentista, que desde a Era Vargas tem jogado luz sobre esses centros urbanos. Então a gente está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. São cidades que vão receber um aporte populacional muito grande. Então você se lembrou muito bem, maravilhosamente bem, desse processo do fluxo migratório. Ela é, portanto, um personagem desse documento histórico que a gente está analisando, né? Ela é essa própria história. Ela é uma migrante que vai se fixar numa favela em São Paulo, né? E ela será catadora de lixo, né, professora? Ela vai sobreviver a partir disso, né? É interessante pensar que uma neta de escravos, né, a geração vai passando e o lugar social que ela ocupa, mesmo pós-abolição, é um lugar completamente oprimido ainda, né? Então, a questão do negro, a questão do escravo, a questão do trabalhador, do homem livre e pobre, está ali colocada numa dimensão de que a história se repete. Para o pessoal entender um pouquinho, explica quem eram os governos e quais as ações dos governos que representavam esse processo de desenvolvimentismo, ou que traziam, na verdade, essa curiosidade de todos os outros estados para migrarem para a cidade grande. Perfeito, cara, perfeito. A gente tem no final da Era Vargas, então a Era Vargas que vai de 1930 a 1945, e aí acho que todo mundo sabe que é durante a Era Vargas que há um projeto de Estado sendo tocado adiante, né? E esse projeto de Estado sendo tocado adiante, ele envolve, sem dúvida, aí de forma, um olhar econômico, mas voltado para uma industrialização estatizante, estatista, né? A gente tem, no final da Era Vargas, em 45, esse período conhecido como República Democrática, alguns chamam de República Liberal, outros chamam de República Populista. E aí os governos dessa época, principalmente os governos do general Eurico Gaspar Dutra e do governo do Juscelino Kubitschek, principalmente, são governos que vão ainda passar por essa tônica desenvolvimentista. Isso sem falar do próprio governo do Vargas, né? O governo do Vargas de 51 a 54, quando, por exemplo, a Petrobras é consolidada, é ratificada. Então, a gente está falando de uma época que a gente convenciona chamar dos anos dourados, né? E os anos dourados, principalmente na figura de JK, que vão fomentar mais ainda essa indústria de bens duráveis, essa sociedade de consumo, inclusive se aplicando ao modelo da geopolítica internacional, do American Way of Life, etc. No Brasil ela acontece, porém, para alguns, para a maioria não, né? E a Carolina ela é um exemplo disso, do que não acontece, quem está fora desse projeto, né? Então, para o aluno que está estudando e quer localizar historicamente, então, a Carolina Maria de Jesus, em sua vivência em São Paulo, nós estamos vivendo a passagem da Era Vargas para o Juscelino, certo? Exatamente. Ela, enfim, O Quarto Despejo é um livro que é publicado em 1960. 1960 já é o final do governo JK e o início do governo e o início da presidência mal sucedida de Jânio Quadros. Então a gente tem exatamente o que eu quis mostrar é que assim, ainda entre Dutra, Vargas e Juscelino, o projeto há uma continuidade daquele projeto lá dos anos 30. Claro, não no mesmo modelo, há uma nova fase desse desenvolvimentismo. Mas para você que está estudando aí, atente para essa linha do tempo, né? A gente está falando de uma era Vargas que vai até, de fato, ali o 1945, e aí temos depois o governo de Dutra, o novo governo de Vargas, e de novo o JK, e depois o JK. Eu falei isso, na verdade, porque se você pensar que ela vem para São Paulo em 1940, o seu primeiro diário está datado de 15 de julho de 1955. Ou seja, ela vai escrever 20 caderninhos, todos amassados, catados do lixo, durante 5 anos. Ou seja, de 1955 a 1960, ela produz o livro Quarto de Despejo, que é a reunião de 20 diários que vão aparecer aí historicamente com uma reportagem que o jornalista o Audálio Dantas vai fazer na favela do Canindé, e quando ele se depara com Carolina Maria de Jesus, ele fica
embasbacado com aquilo que ela estava fornecendo. Nossa, como assim? Uma favelada, né, que teve estudo primário, estudou 2 anos só, primeira, segunda, terceira série desse colégio Allan Kardec, lá na infância, de uma amiga da patroa da mãe, né? Tudo que ela leu, ela lia do quê? Dos jornais, das revistas, tinha opinião política, então, sobre esse período, e ele fica encantado com tudo aquilo e vai publicar, né? Vai publicar esses diários. Curiosamente, tem uma coisa que poucos sabem, mas a Carolina Maria de Jesus se reivindicava poeta. Ela mostrou os poemas para o Audálio Dantas, mas ele acabou preferindo publicar os diários, que, claro, fizeram muito sucesso, né? Assim, foram traduzidos para 13 idiomas, você imagina, né? Na noite de lançamento vendeu mais de 600 cópias, chegou ao número de 100 mil no total. Então, quer dizer, é um negócio que fez bastante sucesso, mas tem muito mais coisa aí a ser explorada de Carolina Maria de Jesus do que acredita aí a nossa boa filosofia, né? Mas acho que fazer esse mapeamento histórico que estava acontecendo na cidade de São Paulo, no Brasil, é de suma importância para a gente chegar, de fato, nas discussões da obra, né? E acho que um ponto importante que o Audálio Dantas vai levantar é que aquela é a voz de dentro para fora, né? Como alguém poderia dizer aquilo se não fosse alguém que estivesse imerso naquela realidade? Eu fiquei pensando que a Carolina Maria de Jesus ela é diferente, ela é um fenômeno completamente diferente do que foram os escritores do final do século XIX, né? Se você pensar no naturalismo, no Zola na França, no próprio Aloysio Azevedo. A Aloysio Azevedo olhava para o Cortiço, pensando no Cortiço como um espaço da decadência social, com um distanciamento das teorias cientificistas, por exemplo, o determinismo social, ou, né, aquela coisa do homem zoomórfico, aquele homem é um bicho, eu vou me manter aqui no meu patamar superior e olhar para aquilo com distanciamento, e isso é significativo do ponto de vista estético, quando a Luísa Azevedo usa a terceira pessoa, com uma linguagem rebuscada e erudita, para falar do pus e da desgraça social. A Carolina Maria de Jesus, ela inverte esse vetor, ou seja, ela não é um escritor de um patamar superior que quer analisar a sociedade, ela é o cortiço, ela é a favela, né? E essa voz de dentro, ela é muito significativa, ela é uma espécie de raiz embrionária e inédita na nossa literatura, pensando que nós temos outras experiências de escritores negros, mas os contextos são outros, né? Citar o Cruz de Souza, no simbolismo no final do século XIX, o próprio Machado de Assis, que conseguiu subverter a ordem, a classe social, e, enfim, no fim da vida até se declarava liberal e tal, mas eu acho que esse vetor de onde ela fala, que eu acho que é muito bacana e vai suscitar algumas possibilidades de discussão histórica aí, né? Perfeito, análise maravilhosa, concordo plenamente. E entra em cena aí alguns personagens negros dessa história e dessa marginalia, como a gente acabou chamando, né, por um tempo. E aí não me sai da cabeça também Lima Barreto, apesar né, da distância histórica, e também está olhando para um cenário a partir de dentro, mas também a gente vai ver ao longo dos anos subsequentes atores e personagens negros desse processo que são importantes, né? A gente não pode esquecer, os alunos aí que acompanham o canal e as suas aulas e todas as outras aulas também sabem muito bem da história de João Cândido, né? E da revolta da Chibata, que depois vai permanecer e vai acabar influenciando de uma certa forma esse processo histórico que culmina em Carolina de Jesus. É interessante que a gente está falando um pouco do processo, e a gente está chamando ela de favelada, e esse é o nome, porque ela é um ser, um ente da favela, né? E a favela é um problema social digno desse Brasil, ou indigno desse Brasil do século XX, né? Então, assim, pensar em favelas em São Paulo, na década de 40, na década de 50, é pensar numa São Paulo que crescia assustadoramente. São Paulo, na década de 50, ela tem praticamente até lá 2 milhões de pessoas e passa a ter quase 4 milhões, ela praticamente dobra de tamanho, né? E essas pessoas que chegam em São Paulo também, claro que vêm carregadas, imbuídas desse sonho, desse projeto econômico de por que não enriquecer e enricar, como eles diziam, né? E esse grupo acaba sendo cada vez mais marginalizado. O número de favelados, é muito interessante que os dados apontam para lá, no final da década de 50, mais ou menos, em São Paulo havia cerca de 140 favelas. Imagina, 140 favelas com aproximadamente 8.500 barracos.
a gente está falando de 50 mil pessoas morando em favelas. Né? Hoje em dia, a gente tem entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas morando em favelas. Né? A gente tem praticamente 12% da população paulistana morando em favelas. Então, a década de 50 é uma década em que há um boom, uma explosão de favelas em São Paulo, como a favela da Vila Prudente, a própria favela do Canindé, que depois de 61 deixa de existir. Ela é uma área que vai sofrer uma série de inundações, as pessoas serão despejadas. Então, o despejo de Carolina de Jesus é muito simbólico, né? Ela é também um processo, ela também faz parte desse processo geopolítico, desse processo urbano, que esse processo duro. A urbanização de São Paulo sempre foi um processo muito duro, né? Como a gente costuma pensar por aí. E eu acho que, do ponto de vista literário, isso vai ser representado por, né, esse discurso de dentro para fora, ou seja, da favela, porque em São Paulo, na verdade, nós temos um processo de formação de favelas um pouquinho diferente do Rio de Janeiro. A gente sempre fala, né, da formação da favela no Rio de Janeiro, com o Bota Abaixo, lá do Pereira Passos, depois, né, como você tem uma sociedade, uma cidade cuja geografia são morros em volta, você põe, né, você faz a higienização dos centros urbanos, manda as pessoas para fora, elas vão formar as favelas, que tem sempre uma dimensão topográfica e hierárquica. Em São Paulo, elas são sempre, né, é o buraco não sei do que, o buraco não sei do que. Ou seja, em São Paulo, essa dimensão social da favela, ela sempre foi um lugar meio que cujo o poder tentou esconder, tentou deixar ali de canto. E a Carolina Maria de Jesus, como uma espécie de uma fênix, ressurge daquilo lá e começa a discutir a sociedade, né, da sua perspectiva. Então, a questão da mulher, ela vai falar, puxa, eu sou mulher, eu tenho 3 filhos, tenho que criar 3 filhos sozinho, cada um de um marido diferente, mas eu gosto muito de não ter marido, porque diferente das minhas amigas, que todos os dias os maridos chegam à noite bêbados, elas apanham, etc. Eu sou independente. E em sua independência, no lugar de mulher, ela vai para uma espécie de protagonismo social da subsistência. Então, ela o empoderamento, né, que quando a gente fala, quando a gente se discute dentro do lugar do empoderamento feminino, o dela é impulsionado por uma dimensão social da sobrevivência. Ela toma as rédeas da família e vai atrás de comida, de trabalho, e é no trabalho dela que esse que é o ponto, que dá para a gente discutir um monte de coisa como sustentabilidade, etc. Ela vai pegar, que até é irônico, mas ela vai pegar o papel que ela catava, o papelão que ela catava, e vai usar de suporte literário. Ou seja, onde ela escreve a literatura nasce do sangue que pulsa da sua vivência, usando aí a imagem alegórica da dimensão mão, agente literário e papel. O suporte da literatura dela é ela mesma. E aí ela vai registrando esse cotidiano de fome, de desgraça, enfim, vai falar de fé, né? Carrega assim, sem uma espécie de vivência numa igreja organizada, ela vai ter muita fé. Eu vou ficar com a boca aberta para abrir para tirar o mal olhado e vou me auto-benzer, eu vou me benzer. Então, quer dizer, alguém que fala que vai se benzer carrega ali uma série de ideias e princípios sincréticos aí do que é o Brasil, no fim das contas, né? Bom, estou levantando algumas bolas aí para a gente seguir com os temas do livro. Muito bem. Ótimas bolas. Você passou por questões aí que são essenciais e eu acho interessante pensar que ela você me chama muito a atenção para essa nossa conversa que vai para o campo do lugar de fala mesmo de quem está falando e quais são as experiências vividas por quem está falando. E aí que entra a função do diário. Então, ele é tão sintomático disso, né? Ele é visceral, né? E acho que nada mais historiográfico, nenhum prato, nenhum objeto pode ser melhor para o historiador do que isso, né? Do que esse diário de alguém que está vivendo ali na pele todo esse processo. Me vem à cabeça também a gente pensar em outros temas, que ela também extrapola isso, né? Então, ela está num momento de recorte da cultura brasileira que está em efervescência, né? Há uma ebulição cultural acontecendo. Então, entre aspas, descoberta dela pelo Albálio Dantas e depois também o seu esquecimento.
né? Porque ela é recordista em vendagem, ela vende muitos livros, ela é traduzida, mas ela ao mesmo tempo é esquecida. E ela vai morrer na década de 70 esquecida, né? Ninguém mais lembra de fato da Carolina de Jesus. E isso também mostra um pouco como esse processo, o âmbito cultural no Brasil ainda era permeado por esse racismo estrutural, né? É interessante a gente lembrar que o negro periférico tem aparecido em temas do final dos anos 50. Né? Então, no final de 57 para 58, o filme Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, que é um elemento também básico para a gente entender o cinema novo, né? Esse que foi o cineasta que dirigiu também Vidas Secas, a obra clássica Vidas Secas do cinema novo, ele vai representar a primeira cena do filme, uma tomada de uma favela, com uma mulher negra descendo a favela com uma lata d'água na cabeça. Né? A gente tem também, em 59, o lançamento do filme Orfeu Negro. O Orfeu Negro foi um filme que foi premiado em Cannes, com a Palma de Ouro. O Orfeu Negro foi um filme, claro, uma produção ítalo-franco-brasileira, né? Mas foi um prêmio que ganhou, foi um filme que ganhou Oscar. Né? Então, assim, com um encontro genial de Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes e Abdias do Nascimento, interpretando, né, o teatro experimental negro, interpretando, encenando o Orfeu Negro. Então, assim, então, ao mesmo tempo, há uma conjuntura de tentar trazer à tona esses personagens, né? Mas interessante a gente conseguir conectar ela a outros momentos e a outros personagens dessa história literária e, por que não, dessa história política, né? Não deixa de fazer parte de uma história política, né, professor? E até antes da gente passar adiante para esse futuro, me apoiando um pouco na ideia de você falou dela ter sido esquecida, isso acontece muito, né? Você utiliza aquele sujeito que é da periferia, que é negro, que é pobre, como uma espécie de fantoche ou, digamos assim, um fetiche de pobreza, né? E depois isso não se sustenta por intermédio do mainstream, né? Tanto que, como você disse, a Carolina Maria de Jesus publicou outros livros que não tiveram o mesmo sucesso do Quarto do Despejo, de 1960. Em 61, ela aparece com Casa de Alvenaria, o diário de uma ex-favelada, já mostrando que ela sempre quis sair dali. Né? Ela não negava isso, não é que aqui é o meu lugar, eu quero viver na favela. Não. Esse discurso é um discurso que foi se transformando aí no futuro como uma espécie de dimensão heróica que a Carolina Maria de Jesus não assume. Ela não constitui nenhum heroísmo, ao contrário, ela é sobrevivente. A gente vai chegar no Sobrevivendo no Inferno daqui a pouco. Mas em 1963 ela publica Pedaços de Fome, tá? Que aí já é uma narrativa ficcional, ela conta a história de uma moça branca que tinha posse, vai casar com um coronel, vai acabar numa pobreza, vai morar num cortiço, vai ser ajudado por mulheres negras. Em 63 não teve sucesso nenhum. Em 1963, publica Provérbios, na verdade um pequeno livro que ela vai, de alguma forma, fazer um exercício de reflexão sobre o que era a sociedade, a partir dessa ideia de provérbio. E por aí acaba. Póstumamente vão recolher outros diários dela, o Diário de Bitita, que era, né, Bitita do Sacramento, que era como ela era chamada lá em Sacramento, que ela vai voltar um pouco no tempo, vai fazer um exercício de memória. E em 96... sai uma antologia dos seus poemas, finalmente sendo reconhecida como poeta. Né? Eu separei, na verdade, um trechinho de um poema dela que eu acho que tem muito a ver, publicado nessa antologia, né, da editora da UFRJ, que diz assim: adeus, adeus, eu vou morrer, e deixo esses versos ao meu país, se é que temos direito de renascer. Quero um lugar onde o preto é feliz. É sensacional, né? É sensacional isso, né? Quando eu usei aquela imagem da Fênix, é a dimensão do renascimento. Eu vou morrer, mas eu vou renascer. E eu vou renascer numa espécie de projeção utópica de um espaço onde o negro poderia ser feliz, né? E aí, enfim, eu sobrevivendo no inferno dos Racionais, né, cara? Ela tem tanta coisa para falar e a gente até conversando, ela tá na vanguarda, né? Ela é muito pioneira. Ela é muito pioneira. E ela é muito pioneira, inclusive, nessa luta por encontrar um espaço. Né? Ela tá cavando os espaços. Claro, ela teve um ensino básico, né? Ela estudou muito pouco, mas ela, mesmo assim, depois ela continuou indo atrás para
para cavar esse espaço? Ela cavou espaço na música, né? Então, já que a gente está indo a bola está pingando na área da música, então é isso aí. Ela em 1961, o Quarto do Despejo também virou uma coletânea de sambas, né? E ela lançou um disco com alguns sambas, algumas músicas, algumas composições suas, ligadas também a essa realidade que a gente está conversando, né? O disco também, assim como as suas outras obras literárias, também não emplacou, mas ele é um outro registro interessante para mostrar que ela está lá martelando, falando, gente, eu ainda tenho coisa para dizer, né? Portanto, olha só, é uma mulher negra, sambista, compositora, né? Ela está trazendo essa temática, ela está trazendo a questão da periferia, a questão da vida e o diário dela enquanto uma favelada também para a linguagem musical. Né? Os seus sambas têm uma boa produção, os seus sambas têm uma boa orquestração, né? E o interessante é perceber como isso também não entrou aí nos autos. Isso também as pessoas deixaram um pouco de lado, mas é sempre bom a gente relembrar que olha quanta coisa talvez a gente tenha deixado de lado e a história deixou de lado por não dar mais luz a essa personagem tão importante. Você tocou na questão do diário, isso é importante também para quem está estudando levar em consideração, que esse é um gênero, né? Um gênero literário e um gênero textual, né? Que tem uma perspectiva que é o fato de ela sempre colocava local e data, portanto São Paulo, né? 15 de julho de 1955, narrado sempre em primeira pessoa, e tem um valor ali que é uma dimensão da linguagem que é do coloquial, do cotidiano, do dia a dia. O Audálio Dantas ele vai fazer um tratamento de organização desses diários, mas é interessante que ele vai manter alguns erros gramaticais, algumas questões de coerência, né, de concordância, para justamente manter o lugar de fala. Né? E aí alguns plurais, então você vai perceber que ela vai tá errado, mas o que é errado, né? Lembra a língua certa do homem, a língua errada do homem, todas aquelas discussões que a turma já da primeira geração modernista fez, então Oswald de Andrade lá, né? O erro de português, né? O homem vai fazendo telhado, o homem que fala telhado faz telhado, olha só, ele faz certo, mas fala errado. E que errado é esse, né? Então, esse livro ele respeita um pouco uma perspectiva que é da língua viva, oriunda de uma mulher que não teve educação mínima, primária, que aprendeu a ler no próprio jornal e, ao meu ver, suma importância, pensando pegando o que você falou em relação ao lugar da literatura no nosso país, né? Nós tivemos um projeto de literatura nacional completamente erudito, ligado a um Brasil oficial, lá do José de Alencar. Ele vai ser ressignificado com a primeira geração modernista, mas todos os autores, de alguma forma, eram, né, figuras. Pô, Oswald de Andrade morava em Higienópolis, tinha uma grana, os caras podiam, né, girar o mundo. E pela primeira vez não, né? A gente já citou Cruz de Souza, Lima Barreto, Machado, mas pela primeira vez você tem uma perspectiva que nasce da própria favela, né? E isso, de alguma forma, traz para esse livro essa importância tão significativa, né? Enfim, e aí por diante a gente vai passar pensando que o país está se transformando e que depois nós vamos viver a trágica, o momento traumático da nossa história, que foi a ditadura militar, né? E alguns encaminhamentos artísticos, como foi a poesia marginal, o teatro de arena, e seguir adiante até chegar hoje, como eu mencionei aí, pensar no Diário de um Detento, né, nos Racionais, Sobrevivendo no Inferno. Do ponto de vista histórico, o que a gente pode pensar na Carolina de Jesus como uma espécie de gatilho para essa história recente do nosso país, Renato? Eu acho que você buscou a palavra certa. Acho que você foi coisa de poeta, né, professor? Ela sem dúvida é o gatilho. Ela tá anunciando um tempo muito duro que virá, de um Brasil que vai mergulhar numa mitificação de uma economia que cresce, de um Brasil que vai mergulhar num projeto extremamente autoritário. Então a gente continua com aquilo martelando na nossa cabeça, né? O nosso complexo de vira-lata agora ele se torna a vanguarda
do atraso, e a cada dia que passa, os sistemas que são autoritários, estruturalizantes, que são opressores, acabam deixando cada vez mais esses personagens mais a miúde. Mais a miúde. Então, a pobreza no Brasil e a desigualdade social, elas vão aumentar. A desigualdade aumenta vertiginosamente durante a ditadura militar. A concentração de renda é a grande herança do regime militar, né? Ao mesmo tempo que é uma economia que não se transforma, ela tem alguns lapsos de crescimento, porém a dependência do capital externo, o pouco crescimento, o baixo investimento em infraestrutura, né? E aí o que a gente percebe é que a gente sai dessa longa sombra, dessa longa noite de trevas, né? Pior ainda do que a gente entrou. E termina essa história com mais pessoas se favelizando, com mais pessoas indo morar em barracos, com mais pessoas pobres, né? Se isso está gerando numa totalidade, imagina a quantidade de negros imersa nisso, né? Então a população negra passa a sofrer mais essa violência, mais ainda essa exclusão. Então aquilo que ela disse lá atrás foi um anúncio desse tempo que viria. Ela parecia preconizar que esse olhar ele iria permanecer por muito tempo, como permanece até hoje, não é? E principalmente o genocídio contra a população negra, contra as mulheres negras, a opressão contra os negros nas periferias, é sinal de que a coisa não mudou, né? Por isso que eu acho muito interessante a gente estabelecer essa conexão direta entre 1960 e a década de 1990, quando há o crescimento do número de favelados no Brasil e de favelas, e ao mesmo tempo a luta cultural ela se torna cada vez mais ferrenha, né? E a gente cita aqui uma obra que é a obra da Unicamp, assim como é o Quarto de Despejo, que é a obra Sobrevivendo no Inferno, o disco mais célebre, talvez o disco mais importante dos anos 90 no Brasil. É um disco fundante para se entender também, não só o rap, mas a cultura popular brasileira nos anos 90. Ali, os Racionais MCs, eles abordam as temáticas dos excluídos, eles abordam o genocídio, eles abordam a opressão contra a população negra nas favelas. Sistema carcerário. O sistema carcerário, e aí entra o Diário de um Detento, que é talvez sei lá, uma das obras mais celebradas, uma das músicas mais celebradas desse disco, né? E ela é um diário, e ele está se referindo também a um confinamento, porque a favela é um confinamento. A favela é o confinamento da miséria, a favela é o confinamento da doença, a favela é o confinamento da solidão, né? Que quando você é despejado, ou você vai para a prisão ou vai para o cemitério, né? O quarto do despejo, esse lugar aí de fala, ele ecoa, né? E aí parece que essa conexão entre Carolina, Jesus e Mano Brown, né, principalmente de rock, Ice Blue, né, e Kylie J, é uma conexão visceral, é uma conexão literária, é uma conexão histórica, né? A gente tem aí dois elos históricos interessantes para entender. Tem gente falando sobre a mesma coisa ainda hoje. E ainda tem mais gente. Então, se você for nas noites do Sarau, da Cooperifa, você vai ver também o povo negro lá declamando poemas maravilhosos. Você já foi... Salve, Sérgio Vaz, né? Serginho Vaz, o grande poeta da periferia, entre muitos outros que estão aí em todas as quebradas, mantendo uma cultura de resistência. E deixando, e acho que isso é o mais importante, deixando para sempre, deixando para todas as gerações vindouras, um novo documento histórico, né? Um documento histórico que vai poder ser analisado, que vai poder ser olhado, até o momento em que as pessoas se tocarem que não basta só a gente olhar, mas transformar a realidade. Poxa, Renato, maravilha, cara. Adorei o papo, dá vontade de ficar conversando horas e horas aqui, tá certo? Eu acho que nós estamos vivendo um momento ainda muito difícil da história do nosso país, né? Essas coisas não se resolveram, né? Essa ideia de Brasil ainda é uma ideia muito complicada, muito problemática, mas a oportunidade de fazer essa discussão via literatura, via história, certamente vai suscitar nas pessoas
um mínimo de empatia, um mínimo de reflexão crítica sobre quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. A Carolina de Jesus tinha essa dimensão de consciência de classe, né, de consciência do que ela estava fazendo ali, o que era muito interessante. Vale a pena você devorar esse diário aí da Carolina Maria de Jesus. E enfim, que acenda-se uma luz aí em relação às perspectivas abordadas não só nesse vídeo, mas no livro, mas na história problemática e recente que nosso país vive e que parece que as coisas não estão resolvidas. Leva essa discussão para a tua prova, para os vestibulares, né? Enfim. Renato, se o pessoal quiser te conhecer aí, te seguir nas redes sociais, deixa um recadinho, uma fala final aí para a gente, deixa seu contato aí, para o pessoal, se quiser fazer outras perguntas, enfim, conhecer um pouquinho do professor. Valeu, galera. Ó, a gente tem que sempre manter a consciência crítica, o estudo crítico, reflexivo. Você está estudando principalmente para o vestibular, mas as coisas vão muito além disso, você já sabe, né? Então, é o olhar crítico, olhar adiante, interpretar a história sempre de forma a buscar os objetos que fazem mais sentido dentro dessa nossa reflexão. Bom, eu estou aí no Instagram, vocês podem me procurar, Rica Fontes, e quiser mandar alguma coisa, trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, manda bala que eu estou aí para ajudar. Obrigado, viu, professor? Valeu, eu que agradeço, cara. Grande abraço. Pessoal, então se inscrevam no canal aí, compartilhe esse vídeo com quem você gosta e até a próxima. Valeu, Renato. Valeu!